Energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre processos de separação de misturas. E na aula de hoje nós iremos falar sobre os processos de separação de misturas homogêneas. Mas antes disso, curta, se inscreva no canal, acione o sininho, faça os seus comentários, compartilhe com seus amigos e toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Fala, galerinha! Energia! Então vamos embora dar continuidade à nossa aula aí sobre processos de separação de misturas homogêneas! E vamos embora! Galera, olha só. Então, vamos embora aí rever, tá? Primeiramente aqui, os conceitos que nós vimos na aula anterior. Então, veja bem. Então, processos de separação de misturas também são chamados de quê? Processos de desdobramento, fracionamento ou análise imediata. E aí eu comentei com vocês que os termos mais usados são fracionamento e análise imediata. E aí nós comentamos sobre o quê? As classificações. Eu tenho processos para misturas heterogêneas, processos para as misturas homogêneas, que é a aula de hoje, e comentei que processos físicos é todo o processo de separação que ocorre o quê? Mudança de estado físico de algum componente. Se não houver nenhuma mudança de estado físico, aí é um processo o quê? Mecânico de separação de mistura. Então, por exemplo, centrifugação, processo mecânico. Filtração, processo mecânico. Decantação, processo mecânico. Agora, uma destilação, alguém muda de estado físico. Uma evaporação, alguém muda de estado físico. Mudou de estado físico, aí já é um processo físico de separação de mistura. E o processo químico é quando ocorre uma reação química em algum componente aí da mistura, beleza? Então, vamos embora para frente aí, tá? E nós vamos falar aqui sobre misturas homogêneas. Gente, vamos embora então. Primeiro processo de separação de mistura é a evaporação ou cristalização, tá? Aqui, para quem não conhece, isso aqui é uma salina, né? Ou são aquelas regiões onde se obtém o sal de cozinha, né? São chamadas de salinas. Agora, o que acontece no processo de evaporação? Eu deixo a mistura em repouso. Lembra que isso aqui é uma mistura homogênea, portanto, ali eu tenho sal dissolvido na água, que no caso seria a água do mar. Eu pego a água do mar, coloco essa água do mar nesses compartimentos aqui, ó. Tá vendo como é que é, ó? Então, coloco a água do mar nesses compartimentos. Vamos rodar de novo aqui o vídeo, ó. Olha lá, ó. Coloco a água do mar aqui nesses compartimentos. Essa mistura ela fica em repouso e a água vai evaporando. À medida que a água vai evaporando, o que acontece? O sal começa a ter dificuldade para ficar dissolvido. E aí ele começa a precipitar, ele começa a cristalizar. Por isso que o processo também pode ser chamado de cristalização. Aí o que acontece? À medida que a água vai evaporando e vai formando sal, os cristais, eles vão juntando, olha lá. Vão fazendo uma amontoada, olha lá. Olha que doideira. Aí você fala assim, nossa, professor, o povo vai pisando aqui e tal. Gente, é assim mesmo. Tem muita coisa que é produzida que vocês nem têm noção do que acontece. Tá? Mas é justamente isso aqui, ó. Então isso aqui é sal, amontoado de sal. Aí depois tem todo um processo aí químico, né? Por trás disso aí, para deixar ele mais branquinho e tudo mais. Então, olha lá. Então, o que você tem aqui? Processo de evaporação ou cristalização. Perfeito. 2. Agora esse aqui é o TOD. Esse é o bambambam do processo, que é chamada de destilação simples. Vamos embora lá. Primeiro detalhe. Destilação simples e destilação fracionada. Nós temos dois tipos de destilação aí. A destilação simples é para mistura homogênea. A destilação fracionada também é para mistura homogênea. Todos os dois processos são baseados
na diferença de temperatura de ebulição dos componentes. Eu vou ter os meus componentes, esses componentes, eles apresentam temperatura de ebulição diferentes, só que aí tem um detalhe. Na destilação simples, a minha mistura é de um sólido dissolvido num líquido. Na destilação fracionada, é um líquido dissolvido em outro líquido. Muito cuidado com isso aí, tá? Se eu fosse vocês, eu anotava. Coloca aí, hashtag OBS. Hashtag OBS. A destilação simples é aplicada. A destilação simples é aplicada para misturas homogêneas de sólidos em líquidos. Misturas homogêneas de sólidos em líquidos. Já a destilação fracionada, a destilação fracionada é utilizada para misturas homogêneas de líquidos em líquidos. Então, galera, muito cuidado, porque muita gente erra nesse detalhezinho, tá? Então, destilação simples é quando um sólido está dissolvido no líquido e os componentes têm o quê? Temperatura de ebulição distintos. Destilação fracionada, mistura homogênea de líquidos dissolvidos entre si que tem o quê? Temperatura de ebulição distintos. Beleza. Quais são os instrumentos aqui para eu montar uma destilação? Então vamos lá, olha só. Tá aqui, ó, suporte universal, beleza? Aqui uma garra segurando o balão de destilação, também chamado de balão de fundo redondo, um termômetro, aqui uma chapa aquecedora, ou poderia ser uma manta aquecedora, que vai aquecer essa mistura que está aqui dentro. Aqui eu tenho o condensador, tá? Aqui eu tenho uma mangueirinha, né? Saída de água e aqui entrada de água. E aqui um frasco coletor. Aí tá usando uma proveta, mas poderia ser um Erlenmeyer, poderia ser um Beck, tá bom? O que acontece? Vamos embora lá. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, água e sulfato de cobre. Sulfato de cobre em água, ele é azulado. Ele deixa a solução azulzinha, igual essa soluçãozinha que vocês estão vendo aqui do outro lado, ó. Ela é azuladinha. Então, sulfato de cobre em água é azulado. Sulfato de cobre anidro, sem água nenhuma, ele é branquinho. Beleza? Quem é que dá essa cor azul, Mota, para a solução? Os íons Cu2+. Os íons Cu2+. Íons cobre 2+. Então eu tenho uma solução de sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2. Ou sulfato cúprico. A gente vai estudar ainda a nomenclatura de compostos inorgânicos. Não preocupa com nada disso, tá? Se você já sabe, ótimo. Se você não sabe, não se preocupe, porque a gente vai ver essa matéria lá na frente. Então aqui eu tenho uma solução de sulfato de cobre 2, sulfato cúprico. Solução. Aí eu vou aquecendo essa mistura. Aqueço essa mistura. Daqui a pouco eu te pergunto, vai sair aqui vapor de quem? Vapor de quem? Vapor d'água. A mistura vai ebulir, a mistura vai ferver e o vapor d'água vai subir. Esse vapor d'água sobe, entra por dentro desse tubinho branco aí, ó, o vaporzinho da água, dentro do tubinho branco, vapor d'água. Na mangueirinha de baixo vai entrar água fria, essa parte azulada aí mostrando, ó. Essa água fria vai envolver o tubinho branco, a água fria vai envolver o tubinho branco e, consequentemente, haverá uma troca de calor. Então, a água que está fria vai receber calor desse vapor d'água que entrou. Consequentemente, esse vapor d'água perde calor, passa para o estado líquido, ou seja, condensa e cai aqui, ó. Então, aqui vai cair o quê? Água destilada. Água destilada, beleza? Então, de novo. Solução de sulfato cúprico.
Vou esquentando, através da chapa aquecedora ou da manta aquecedora. Vou esquentando. Aquece. O que acontece? Começa a ferver e vapor d'água vai subindo. Vapor d'água vai subindo. Vapor d'água sobe, entra pelo tubinho do condensador, que é resfriado por uma água que vai subindo aqui, ó, e sai aqui. Essa água que vai subindo envolve o tubinho, troca calor e o vapor d'água do tubinho condensa e sai do lado de cá. Água destilada. Então esse é o processo de destilação simples. Quem é que vai vir para cá? A água. Quem é que vai ficar aqui? O sulfato de cobre 2. Beleza? Então repare que aqui, galera, o sulfato de cobre ele não vai passar para o estado de vapor. O sulfato de cobre ele não vai passar para o estado de vapor. Beleza? Então, por isso que é uma destilação simples. Vocês vão perceber a diferença lá no outro processo, que é a destilação fracionada. Tá lá? Beleza, show de bola. Então tá bom. Vocês ficam espertos aqui com o seguinte. No condensador, que isso já caiu em vestibulares, no condensador a água entra pelo orifício de baixo, viu? A água entra aqui por baixo e sai por cima. Por que, Motinha? Por que a água tem que entrar aqui por baixo? Por causa desse movimento aqui, ó. Vapor d'água no tubinho descendo, água fria subindo. Quando eu tenho esse processo, que é chamado em contracorrente, movimento em contrário, ó, movimento em contracorrente, a troca de calor é mais eficiente. Eu tenho uma maior troca de calor, porque esse vapor d'água aqui, ó, está entrando em contato sempre com a água mais fria. E aí a troca de calor é mais intensa, o processo é mais eficiente. Então fique esperto, a água entra por baixo e sai por cima. Agora vamos ver o vídeo, olha lá que show, olha que top. Então tá lá, ó, fervendo, tá bom? Mistura em ebulição, está aqui, ó, a manta aquecedora, mistura em ebulição, vocês percebem o vapor subindo aqui, ó, e condensando aqui também parte dela, olha lá, vapor subindo, parte dela vai condensando, mas parte desse vapor vai subir. Vambora vídeo, vambora. Vapor sendo formado, vapor d'água sendo formado, subiu. Esse termômetro, ele fica no orifício aqui, ó, rente ao orifício do condensador, que é para medirmos a temperatura, tá? Beleza. Vapor d'água veio por aqui, entra nesse orifício aqui, que vai fazer conexão com o condensador, tá bom? Conexão com o condensador. Então nós estamos mostrando aqui o termômetro, né, medindo a temperatura aí, beleza? Tá? Então vamos embora. Entra, show. Pera aí, calma aí. Vamos lembrar o seguinte, gente. Suponhamos que esse experimento estivesse sendo realizado ao nível do mar. Se esse experimento estivesse sendo realizado ao nível do mar, pressão de uma atmosfera, a água ferveria a quantos graus? A água ferveria a 100 graus. A 100 graus. Como eu tenho um soluto dissolvido nela, ela acaba fervendo acima de 100. Isso é chamado de quê? Ebulioscopia. Matéria que a gente vai ver lá em propriedades coligativas, tá? Então vamos embora. Aí, ó. Olha só o vaporzinho d'água lá, ó. Ó o líquidozinho. Quer ver? Vai dar para perceber um líquidozinho sendo condensado. Vai pingando aqui, ó lá, ó. Bem na pontinha, deixa eu ver. Cadê você, líquidozinho? Líquidozinho? Cadê você, bebê? Ah lá, ó. Aqui o líquidozinho. Aí, deu para enxergar agora o líquidozinho escorrendo aí, ó. Vapor d'água, condensou. Tibum. E caiu aqui no frasco coletor. Então aí, ó, coletando, portanto, a água destilada, beleza? Show de bola, muito lindo aqui esse vídeo, tá? Muito lindo esse vídeo. Então veja bem, repara que você tem um tubinho dentro aqui, ó, o tubinho lá dentro, tá vendo? Que é esse tubinho branco aqui, ó, e ao redor dele a água que sobe e sai aqui por cima.
Então a água fria entra embaixo e essa água, que é chamada de água quente ou água morna, ela sai aqui por cima. Gente, muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Muito cuidado aí, hashtag OBS, que é o seguinte. Alguns vestibulares, inclusive o Enem, já cobrou, tá? Em suas provas aí, a água destilada como água pura, tá? Alguns vestibulares e algumas questões do Enem já consideraram a água destilada como água pura, mas não é. Ela não é pura, tá? Por quê? Porque no processo aí de destilação, alguns íons acabam subindo aí e, portanto, você não tem uma água somente com molequinhas de H2O, 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 tá? Mas alguns vestibulares aí, né, algumas questões do Enem vão considerar como água pura. Professor, mas como é que eu vou saber se eu considero puro ou não? Contexto. O contexto. Tem que olhar o contexto. Depende do contexto. Você vai olhar as alternativas, vai verificar qual que está mais certa ou menos errada e você vai marcar, tá? Então, fiquem espertos aí, que é pelo contexto. Vamos para seguir. Olha só. Agora nós vamos para a destilação fracionada. Destilação fracionada, usado para misturas homogêneas de líquidos dissolvidos entre si e que tem temperatura de ebulição distintos. Repare a vidraria, muito parecido, não é parecido? Mas é diferente. Repare que aqui, ó, não tem essa colunazinha aqui, ó. Essa coluna é o diferencial para nós termos uma destilação fracionada. Inclusive, infelizmente, muitos livros, tá, tem escrito. Livros, vídeos aí de professores dando aula aí no canal do YouTube, eu já vi muita coisa aí. Chamando de destilação fracionada essa vidraria aqui, ó. Esse arranjo aqui, ó. E tá errado, tá errado. Para ser uma destilação fracionada, eu preciso dessa coluna de fracionamento. Repare que as vidrarias são idênticas, quer ver? Olha lá. Balão de fundo redondo, tá? Balão de fundo redondo. Condensador. O coletor, que aqui no caso é um Ellermeyer, lá estava sendo usado uma proveta, tá? Termômetro, suporte universal, tudo a mesma coisa, tudo bonitinho. Água fria entrando por baixo e saindo por cima, sai por aqui, tá? Água entra por baixo e sai por cima. Repare que esse condensador aqui, ó, o tubinho lá de dentro ele não é reto. Ele é um condensador em espiral, tá? O outro já é em tubo reto. Isso aí vai depender da volatilidade do líquido que eu estou usando. Se o líquido que sobe aqui for um líquido muito volátil, o que é um líquido muito volátil? Que passa para o estado gasoso muito facilmente. Aí o que acontece? Ele tem facilidade para passar para o estado gasoso. Logo ele tem dificuldade para passar para o estado líquido. Eu preciso, portanto, fazer com que ele fique mais tempo, o vapor dele tem que ficar mais tempo dentro do condensador para ser resfriado. O vapor dele tem que ficar mais tempo dentro do condensador para ser resfriado e dar tempo de condensar. Porque se fosse um tubo reto, ele desceria muito mais rápido. E pode ser que não desse tempo de ele condensar totalmente, tá bom? Então, dá para criar uma questão desse tipo muito boa. Eu colocar para vocês lá alguns tipos de condensador e perguntar qual que seria, né, o mais indicado para tal processo de separação de mistura. Aí você tem que ficar atento ao seguinte. Esse aqui, ó, eu utilizo quando o quê? Quando o líquido, né, o líquido destilado aqui for muito volátil, beleza? Ok. Agora pensa comigo. Na outra destilação era sulfato de cobre 2 e água. Vamos supor que aqui eu tivesse água e álcool. Vamos supor que aqui tivesse água e álcool. Tô esquentando. Começa a ferver. Os dois não são líquidos? Os dois são líquidos. O fato de os dois serem líquidos, eu vou ter o quê? Os dois passando para o estado gasoso.
Os dois vão estar passando para o estado gasoso. Lembra da nossa aula lá de vaporização. A vaporização pode ser evaporação, ebulição, calefação. Só o fato de eu esquentar um líquido, ele vai evaporar mais rápido. Aqui está fervendo, está ebulindo. Então os dois líquidos vão estar passando para o estado gasoso. Só que tem um detalhe. No processo de destilação, vai sair aqui, ó, primeiro, o componente que tem temperatura de ebulição menor. De novo, vai sair aqui primeiro o componente que tem temperatura de ebulição menor. Ou seja, o líquido mais volátil. Se ele é mais volátil, quer dizer o quê? Que ele vai ser mais rápido para passar para o estado gasoso. Então, imagine aqui, ó, dois líquidos. Álcool e água. Álcool e água. Álcool tem temperatura de ebulição menor do que da água. Álcool tem temperatura de ebulição menor do que o da água. Portanto, o álcool é mais volátil. Na hora que os dois passam para o estado gasoso, o álcool, ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Então, ele volatiliza mais rapidamente. Aí, o que essa coluna vai fazer? O que essa coluna vai fazer? Dentro dessa coluna, nós temos obstáculos, tá bom? Obstáculos. Aí, esses vapores vão subindo e vão batendo nesses obstáculos. O cara que é mais volátil, parte dele bate, condensa aqui mesmo, mas é muito pouco. A maior parte consegue subir e vir para cá. Já o cara que é menos volátil, o que tem mais dificuldade para subir, ele condensa muito aqui embaixo e já desce. Só um pouquinho dele é que sobe. Então, de novo, eu tenho vapor de álcool, vapor de água. Vapor de álcool, tá? Álcool é o líquido mais volátil. Uma pequena parte dele condensa nesses obstáculos e volta. A maior parte do vapor atinge o condensador. A maior parte do vapor atinge o condensador. Água, menos volátil. A maior parte dele condensa na coluna de fracionamento e volta. Só uma pequena quantidade é que vai para o condensador. Portanto, na hora que chegar aqui, vai chegar em maior quantidade o componente de temperatura de ebulição menor. Aí, eu vou obter aqui, por exemplo, uma solução mais concentrada em álcool e menos concentrada em água. Eu posso pegar essa mistura e proceder de novo com a destilação. Destilo de novo essa solução aqui. Aumenta a concentração de álcool aqui e fica menos concentração de água. Destilo de novo, até que eu consigo chegar em uma mistura de 96% de álcool e 4% de água. Essa mistura é chamada de mistura azeotrópica. Lembra disso? Mistura azeotrópica. A temperatura de fusão varia, mas a temperatura de ebulição é constante. Ou seja, essa mistura vai ebulir o álcool e a água na mesma temperatura. Eu já não tenho mais diferença de temperatura entre os componentes. Portanto, não dá para separar mais esses componentes. Então, se a minha mistura, vamos de novo, se a minha mistura aqui fosse álcool e água, no processo de destilação, o que ia acontecer? Ia aumentar a concentração de álcool aqui. Eu poderia destilar de novo. Maior concentração de álcool aqui. Destila de novo. Maior concentração de álcool aqui. Até chegar numa concentração de quanto? 96% de álcool e 4% de água. Essa mistura, ela é uma mistura azeotrópica. A temperatura de fusão varia, ela é um intervalo, mas a temperatura de ebulição é constante. O que acontece?
água e álcool agora ebulem na mesma temperatura. Não há diferença de temperatura agora entre os dois. Portanto, não dá para separar uma mistura azeotrópica por destilação fracionada. Escreve aí para mim, hashtag OBS. Hashtag OBS, hashtag OBS, hashtag OBS. Então, hashtag OBS. Você vai colocar então o quê? Que não é possível separar uma mistura azeotrópica por destilação fracionada. Não é possível separar uma mistura azeotrópica por destilação fracionada. Beleza? Show de bola. Olha aqui. Mota, e se fosse uma outra mistura que não fosse água e álcool? Se eu tivesse, por exemplo, aí, vou colocar aqui acetona e álcool, por exemplo. Tá? Acetona e álcool. Ou outros líquidos, né, de temperatura de ebulição diferentes, miscíveis. Eu conseguiria separar 100%. Tá? O cara mais volátil vem para cá e o menos volátil ficaria aqui. Só que na coluna de destilação, o que acontece? Vai acontecendo isso aqui, ó. A parte de baixo, o cara menos volátil vai condensando aqui e vai subindo menos dele, tá? E o mais volátil condensa pouco aqui e sobe mais dele. E aí o processo vai fazendo isso lá dentro, ó. Então líquidos lá dentro vão escorrendo, vapor subindo, tá? Até que você consegue o quê? Obter 100% do líquido aqui, ó. Mas fique esperto com essa mistura de álcool e água. Cai demais de prova, tá? Perfeito, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Show de bola, show de bola. Vamos agora para o vídeo, olha que top. Esse vídeo aqui, ó, ele vai ser filmado do Erlenmeyer pra cá, tá bom? Do Erlenmeyer pra cá. Então vambora. Solta o vídeo. Olha lá. Vídeo, vambora, vídeo. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, os líquidos estão pingando, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Pingando o líquido, ó. Olha lá, tá pingando. Esse aqui é o condensador. Olha lá. Condensador, tá? Tá aí o tubinho por dentro aí, ó. Tá aí o tubinho, show. E aqui a coluna de fracionamento. Tá aqui a coluna de fracionamento, não dá para ver por dentro, mas a gente consegue enxergar essas aqui, ó. Aí tem vários tipos de coluna de fracionamento. Mistura aí, ó, fervendo. Aí a mistura fervendo. Show de bola. Beleza. Então, ó, galera, destilação simples e destilação fracionada. Os princípios são os mesmos, só que destilação simples é para sólido dissolvido em líquido. Destilação fracionada é para líquido dissolvido em líquido, tá? Então, top da galáxia, é isso aí. Então, vamos parando por aqui, tá? Próxima aula a gente dá continuidade aí aos processos de separação de misturas homogêneas. Revisa essa aula aí, galera, porque é muita coisa, é bastante detalhe, tá bom? Te vejo na próxima aula. Energia, é química pura, tamo junto! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.